Som. É o outro que está mais alto, peraí. Som. Ô, Rodrigo, tá desligado lá em cima, mano. As caixas lá, ó. Tá. Como é que liga? No disjuntor. Tá escrito caixa de som. Som. Boa tarde a todos e todas e todes. Como pastor aqui da igreja, junto com o pastor Geraldo, o pastor Márcio Retameiro, a gente quer dar as boas-vindas a vocês. Eu estou muito feliz por essa tarde, com esse sol maravilhoso, não é? Muito bom a gente poder se reunir em família para pensar algumas coisas. Esse aqui é o Rodrigo, meu marido, esse é nosso filho, Díderic. E como eu sou pastor pentecostal, eu preferi escrever, né, para não sair aqui no mistério, no reteté, pulando, e a gente, né, vai ficar mais prático. Então, eu quero ler com vocês um texto. Não repare se eu me emocionar, porque realmente eu estou emocionado. Eu separei um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9, que diz assim: Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos, todas e todos, as pessoas aqui, todas as expressões de fé aqui representadas. E como a gente fala na nossa tradição, né, quero desejar muita paz a todos vocês. Para a nossa igreja, o diálogo interreligioso não implica no relativismo da vivência religiosa cristã evangélica, mas na afirmação genuína da própria fé em Jesus Cristo, como nossa salvação e esperança em um mundo melhor, mais justo e igualitário. Afinal, a revelação de Deus, inclusive na Bíblia, ela é dinâmica, processual, no caminho. Ela não é estática e aponta sempre para a subsistência da vida humana. De onde eu falo? Eu sou gay, casado com o Rodrigo, a gente tem um filho, que vai fazer 2 anos agora em junho, o nome dele chama Díderic. Eu sou filho da dona Lídia Santos, do seu José Santos. Eles são migrantes de Minas Gerais, na década de 70. Eu tenho 3 irmãs, Keila, Kátia e Kelly. Nós fomos nascidos e criados na Zona Sul de São Paulo, no Jardim Ângela. E somos também de tradição evangélica pentecostal assembleiana. Eu exerço o sacerdócio como pastor evangélico pentecostal há aproximadamente uns 15 anos nas igrejas inclusivas. E como eu disse a vocês, eu sou pastor pentecostal e o campo religioso pentecostal, nada ortodoxo, tem abraçado grande quantidade de pessoas negras LGBTQIA+. E são raras as igrejas inclusivas que não são pentecostais. Boa parte das igrejas inclusivas não condenam a sexualidade dissidente, mas a celebram como um dom do Deus Criador. Essas igrejas, elas surgem de lutas políticas, sociais e religiosas dos LGBTs. E firmam-se na disputa pela identidade evangélica já há quase 20 anos no Brasil. Assim, boa parte dessas nossas igrejas e a maioria dos corpos pretos que as compõem também são objetos de intolerância, embora ainda exista um caminho a se percorrer para fazer cessar algumas contradições nessas igrejas, como a não demonização de outras religiões, fazer cessar o racismo, a homofobia, a transfobia, a parofobia, que é a aversão e desprezo e medo dos pobres, o machismo, fazer cessar nesses espaços esses abusos. Mesmo assim, quando pensamos a interseccionalidade, o cruzamento de alguns marcadores sociais, como de raça, gênero, religião pentecostal, a sexualidade, me parece que um negro e uma negra LGBT, eles são atravessados por muitas opressões, muito mais opressões, e muitas outras intolerâncias.
Por isso, essa igreja abraça a causa de lutar e militar em solidariedade às pessoas perseguidas e oprimidas, inclusive as de fé de matriz africana, candomblé e umbanda, dentre outras. E como desagravo, sabe? Como desagravo com os nossos perseguidores, a maioria evangélicos e evangélicas, pedimos desculpas e perdão, mesmo sabendo que o aceite pode estar atrelado a uma efetiva justiça através da reparação. E por falar em evangélicos e evangélicas, vale ressaltar de onde surgiu, como começou, de onde vem essa ideia do dia 21 de janeiro, como um marco para a luta e o combate da intolerância religiosa. Ele surge de uma situação. Desde 2007, celebra-se em 21 de janeiro o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Foi essa a data da morte da Ialorixá baiana Gidáusia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda. Isso ocorreu no ano 2000. O seu terreiro de candomblé é próximo à Lagoa Abaeté, em Salvador, Bahia. Além de liderança religiosa, Mãe Gilda também era uma ativista social. À frente do terreiro, ela teve forte participação nas lutas por melhorias de sua comunidade, o bairro Nova Brasília de Itapuã. Com o tempo, Mãe Gilda se tornou alvo de ataques e de uma campanha de difamação por conta de sua religião. E em 1999, uma foto sua foi publicada pela Folha Universal da Igreja Universal do Reino de Deus, junto a um texto que acusava religiões de matriz africana de charlatanismo. A candomblecista e sua família tiveram sua casa e o terreiro invadidos, sofreram agressões físicas e verbais, além de depredações do espaço religioso. Com a saúde agravada pelos ataques, Mãe Gilda teve infarto e morreu em 21 de janeiro de 2000. Sua filha, Jaciara, sucedeu como Ialorixá do terreiro e iniciou uma luta por justiça ao legado da sua mãe. E nessa luta, teve grande auxílio da coinonia, presença ecumênica e serviço. Quando foi movida uma ação judicial por danos morais e uso indevido da imagem contra a IURD, que foi condenada a indenizar a família. O caso foi um marco para o enfrentamento ao racismo religioso no país. Sua repercussão gerou projetos de lei voltados ao tema e o reconhecimento da existência do problema pelo Estado, por meio da sanção de lei federal que instituiu uma data de combate a esse tipo de discriminação. Lei 11.635 de 2007. Vale ressaltar também que essa data é uma referência ao Dia Mundial da Religião e tem como objetivo de promover o respeito à liberdade religiosa e o diálogo interreligioso. Portanto, enquanto Igreja Evangélica Inclusiva Pentecostal, estamos aqui hoje, neste ato de solidariedade e desagravo, para dizer que o combate à intolerância religiosa exige compromisso de toda a sociedade na defesa de direitos individuais e coletivos. Exige também a disseminação de mais informações, de uma efetiva educação religiosa na base, que prestigiará a liberdade religiosa e mais espaços que tragam mais reflexões sobre a importância da diversidade para a construção de um Brasil mais justo e com menos desigualdades. Eu quero finalizar falando o que a Conceição Evaristo diz. Ela diz assim: eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Por fim, pacificar é resistir. Existir como forma de resistência. Existir na pluralidade das vidas, das cores, das raças, das sexualidades e de todas as formas de resistência religiosa. Muito obrigado. Agora a gente vai passar por um momento muito especial, que é mostrar para vocês e também um pouco do que acontece aqui dentro desse ambiente, um pouco da nossa vivência religiosa, um pouco da expressão da nossa fé. A gente vai fazer um trecho de algumas músicas, né? Vai ser curto. Se vocês se sentirem à vontade, pode ficar em pé, pode bater palma.
A gente vai falar sobre um reino de justiça, igualdade, fidelidade. A gente vai falar um pouco também sobre a gente ser um farol para guiar as pessoas. E, por fim, a gente canta uma música da luta de uma mulher para salvar seus filhos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Te adora. Mais uma vez, vamos lá. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, Jesus, para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Com você em seu reino,
te adora. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Faraó deu uma ordem pra poder matar, e Miriam e seu irmão a observar. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar, aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer, dentro de um cesto vai chegar bebê. Mãe, não precisa se preocupar, Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Faraó deu uma ordem pra poder matar, Miriam, seu irmão, a observar. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar, aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer, dentro de um cesto vai chegar bebê. Mãe, não precisa se preocupar, Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Graça e paz a todos, todas e todes. Que tarde incrível e maravilhosa. Como Deus é providência na nossa vida, gente. Eu não esperava, no final de janeiro, passar uma tarde tão maravilhosa. E quando eu coloquei os pés aqui dentro, eu agradeci muito o pastor, porque eu falei, pastor, obrigada, porque o Senhor nos faz sair da caixinha a partir do modelo do templo. Nós, protestantes históricas, a gente está tão acostumado com aquele templo fechadinho, bonitinho, com uma torre lá em cima, e se puder um sino, que quando a gente vê uma igreja tão diferente, ela renova
a nossa fé de uma forma maravilhosa. Então, minha primeira gratidão, eu falei para ele, já valeu o encontro. Só o fato de nós entrarmos neste espaço, transformar um espaço que era secular num espaço do sagrado, ou seja, todos os espaços são sagrados na nossa vida. Sou Esther, sou de Koinonia, Koinonia é presença ecumênica e serviço, e como o próprio nome já diz, Koinonia é comunhão, é presença e é serviço. O dia que nós perdemos esses valores, pode fechar a porta. O dia que Koinonia deixar de ser presença e deixar de se colocar a serviço do outro e da outra, pode fechar a porta. Nós estamos fora dos nossos princípios. Então, nós estamos hoje aqui por inteira. Nós estamos aqui marcando a nossa presença e nos colocando a serviço desta comunidade, de todas e todas e todas as pessoas que estão aqui presentes. Podem sempre contar conosco. Nós temos uma caminhada, e o pastor Átila já fez o favor de contar uma boa parte da minha fala, né? Eu agradeço imensamente isso, porque isso não pode ficar só comigo, essa história da mãe Gilda, ela tem realmente que transpor todas as barreiras, todos os portões e todas as paredes e muros, e eu agradeço imensamente por isso. Ontem nós tivemos uma atividade na Mãe Jaciara, no terreiro da Mãe Jaciara, lá em Salvador, filha da mãe Gilda, que foi toda essa história que o pastor Átila já contou, e o nosso trabalho tem sido exatamente esse, assegurar que os espaços de terreiros possam continuar sendo utilizados por pessoas de fé. Mesmo no momento tão difícil e conservador que a gente vive hoje, no momento em que a fé é utilizada para coisas negativas e para promover o ódio, nós estamos aqui para mostrar que não é assim. A nossa fé nos conduz para outras formas de demonstrar a nossa espiritualidade. Eu agradeço imensamente a presença de cada um e de cada uma aqui. É assim que a gente vai construindo e vai mostrando que a nossa fé é maior, a nossa fé produz amor, a nossa fé produz comunhão em cada ação que nós colocamos à disposição. E eu sempre falo, e é Wesley que eu vou dizer agora, Lídia, minha pastora, fé sem prática é morta. Ou a minha fé serve para alguma coisa, ou ela não é morta. Então, que a nossa fé seja colocada em prática, seja viva, seja cada dia fortalecida e revivada pelo nosso amor e pela comunhão com Jesus Cristo. Amados e amadas, muito obrigada por estar aqui neste momento. Vamos realizar um seminário por conta do dia 21 de janeiro. Várias atividades estão ocorrendo no Brasil, várias atividades estão ocorrendo por conta de Koinonia, no Rio e em Salvador. São Paulo não poderia ficar de fora. E o nosso seminário, Religião, Respeito e Democracia, reexistindo na diversidade, é disso que nós vamos falar hoje. Por favor, fiquem à vontade. Aqui não tem certo nem errado. Aqui tem participação. Todas as falas são valorosas. Todas as falas são bem-vindas. Fiquem à vontade. E eu passo agora a minha palavra para a pastora Lídia. Não posso chamar de pastora. Para a Lídia, minha pastora, para que a gente dê continuidade a esta tarde. A minha saudação enquanto Koinonia. Muito obrigada. Que bom ver vocês, que seja a paz do sagrado que habita em nós, que nos conduza nesse momento. A Esther está rindo porque toda hora eu preciso corrigir alguém, eu não sou mais pastora, mas não tem jeito. E aí as pessoas vão reforçando isso. Quem elege o pastorado é o povo, não é o sacerdócio, não é a eclésia. Não... Então, eu entreguei as minhas credenciais, não sou mais pastora metodista, mas não tem jeito. As pessoas vão me cumprimentando como pastora, e aí, como eu brincava quando eu era pastora da Tina, segue o baile. Nós vamos compor a nossa mesa, quero convidar o Gideon para me ajudar nesse momento. Então, nós vamos fazer assim. Então, vamos conduzir. O Gideon falou para eu conduzir. Nós vamos abrir para 4 falas, que são as pessoas que a gente fez o contato e, com muito carinho, toparam, então, participar desse momento.
Depois dessas falas, que a gente vai conduzir, e o Gideon vai ser o responsável por controlar o tempo, porque eu não sei controlar tempo, o tempo para mim flui. Eu sou da psicanálise, então o tempo flui, e nem sou lacaniana. Então a gente vai combinar 10 minutos para cada pessoa. Se a gente puder concentrar as pessoas aqui, acho que fica melhor, né? E aí, conforme a gente for falando, eu vou pedir para que as pessoas se concentrem aqui por conta da transmissão, tá bom? Então, eu vou chamar aqui para compor esse momento com a gente o Átila, que me disseram assim, a gente está indo para uma igreja pentecostal e eu não estou entendendo. O pastor é pentecostal, mas ele é muçulmano? Eu falei, não, o pastor Átila é o líder da igreja que estamos indo. E o Átila é teólogo muçulmano e vai participar da mesa com a gente. Seja bem-vindo, Átila. Quero convidar também a Munieri, que é Bahá'í. Eu falei, certo? Não, ela me ensinou, me mandou um áudio e eu errei. Monirê. Agora eu acertei, tá vendo? Na segunda. Munirê, por favor. Munirê é Bahá'í, também vai participar conosco aqui desse momento. Obrigada, viu? Bom ter contato com você aqui. A Bruna, ela é da Umbanda, certo, Bruna? E a Bruna também pesquisa. Eu achei tão bacana a sua pesquisa, porque parece com a minha. E aí, as similaridades... Conta um pouquinho, Bruna. Só fala o título, que daí a gente se acha. Bom, o meu livro se chama Baixou o Santo no Reino dos Céus. A relação dialética entre a Umbanda e a Igreja Universal do Reino de Deus. Posso aprofundar mais depois, gente. Obrigada. Obrigada, Bruna. É porque eu pesquisei trânsito religioso de protestantes para o candomblé e umbanda, por isso que eu falei que tinha similaridade. E me perdi. Quem que eu não apresentei? A Bruna, Munieri, e a Dai. Ai, desculpa, Dai. A Dai Rosa, que é da Católicas pelo Direito de Decidir. Dai estava conversando com a gente hoje, contando altas aventuras. Eu vou contar, porque eu achei bonito, tá, Dai? Desculpa. Perguntaram para ela desde quando ela é do Católicas pelo Direito de Decidir. E aí ela fez assim, bom, como é que eu defino? Antes de ser público ou quando era segredo, porque eu era do líder de jovens e não podia me declarar católica pelo Direito de Decidir. Então, todo mundo que está aqui, em algum momento, teve que fazer também essa manobra. Teve que fazer essa manobra institucional, porque... tem. Por isso que eu entreguei as credenciais e segue o baile. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo um tanto de rosto conhecido. E eu estava igual a Esther, assim, a gente não divulgou, é o nosso primeiro evento no ano, vai ter pouca gente. E tem um tanto de gente linda. Eu só queria agradecer e vou continuar abraçando todo mundo porque eu sou dessas. E acho que é isso. Podemos seguir? Vou só contar uma historinha. Meu pai era pastor pentecostal. Então, quando eu entrei aqui, eu já me senti extremamente acolhida. Quando a gente cantou, quando abracei Dona Lídia, já estava totalmente envolvida. E aí eu me lembrei, nós sempre fomos protestantes em casa. Quando a minha mãe teve câncer, a gente estava no hospital cuidando dela, e aí tinha uma apresentação dos doutores da alegria, sabe, os palhaços? E veio uma palhaça muito irreverente, se aproximou do meu pai, toda séria assim, e fez, a bênção, meu preto velho, para um pastor pentecostal. E aí o meu pai fez, a bênção. Com essa idade, com essa cara, eu só posso ser um preto velho mesmo. Está abençoado. E isso, para mim, foi genial, né? Porque eu já estudava a ciência da religião, eu já estava envolvida no movimento ecumênico, e ver o meu pai fazendo isso, os meus sobrinhos estão aqui, sabem como meu pai era bravão, né? Ver o meu pai fazendo isso foi a maior prova de que estou no caminho certo. Isso me deixa mais feliz. É o meu preto velho, agora que já foi para a glória. Podemos começar? Então, são 10 minutos para uma fala, para a gente contar um pouco como é que a gente se aproxima desse tema e como é que a gente pode seguir assim, com essa proximidade. Vocês podem anotar as suas perguntas e a gente abre no final, tá? Eu queria começar com a Bruna. Tudo bem, Bruna? Com a Bruna, não, desculpa. Eu troquei com a Dai. Eu vou fazer assim. Pode ser, Dai? Obrigada. Obrigada, eu. Quem está controlando o tempo? Tá, você vai ter que chamar minha atenção, eu tenho dificuldades.
Não, eu preparei para falar os 10 minutinhos certinho, mas isso nunca acontece. Meu nome é Daiane, eu tenho 32 anos. Juro. Sou católica, sou católica pelo direito de decidir há bastante tempo. E eu descobri isso muito depois, porque eu venho de uma comunidade católica, que a gente chama de comunidade eclesial de base, que são as SEBs, e que vão se debruçar com a Bíblia num olhar teológico da libertação, né? Então, para mim, era comum ter uns livrinhos com temas sobre discussão de aborto, sobre os direitos das mulheres, dentro da minha comunidade, na casa das irmãs que acompanhavam a minha comunidade. Eu descobri que aquilo não era uma coisa muito bem vista pela igreja quando eu já era praticamente adulta e estava militando já na Pastoral da Juventude, que é onde forma meu lugar de fala, que me faz enxergar o mundo, que me traz para esse lugar de militância. Então, eu falei, não, vou lá conhecê-las de perto, então. Então, eu passei a conviver, a estar perto, descobri que muitas meninas que vieram da PJ também construíam católicas, que é um movimento que vai sempre pautar a vida das mulheres. Tem a questão do aborto? Tem, mas não é só isso, porque ser mulher não é só parir. Existem questões reprodutivas e sexuais, mas a vida da mulher, ela perpassa por tudo. E aí, eu sempre fico irritada, porque eu fico horas preparando uma fala, porque eu sou uma mulher preta periférica, que era a única numa faculdade chamada Rio Branco, que é a única que tem especialização. Não, agora não, que minha prima passou na USP, queria dizer isso no mestrado. Não é mais a única. Mas é muito difícil a gente se colocar nesse espaço do lugar de se sentir tranquila. E aí eu construo minha fala da forma teórica que eu aprendi na igreja, ver, julgar e agir. Eu chego aqui e Deus arrasa aquilo que eu tinha para dizer. Porque quando eu chego no espaço de acolhida e alguém está, peraí que alguém vai abrir a porta da igreja, é a minha vida ali. É o meu serviço sendo colocado. Quando eu passo e aí tem alguém da acolhida, é alguém da igreja e é a minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser comunidade, porque a gente acredita que viver a fé, que viver a espiritualidade, ela perpassa por ser comunidade, porque a gente só sabe quem a gente é a partir quando a gente olha para o outro, daquilo que a gente comunica, daquilo que está em torno do que nós somos. Então, a nossa fé, ela atravessa tudo isso. E aí, eu queria ler um trecho de uma carta de um padre. Juro, gente, é padre, mas ele é legal. Porque hoje está difícil, você fala assim, de qualquer religião, as pessoas já torcem o nariz, porque a galera não tem ajudado muito a gente a dizer que a religião também tem coisa legal. Estou mentindo? Você tem que explicar, né? Como sempre, eu já me perdi. Mas eu vou só dar uma contextualização. Padre Assis, ele é um padre preto que veio de África, uma congregação espiritana. Ele veio para o Brasil e fez uma missão, e ele entendeu da onde ele queria servir. Ele foi servir lá na Vila Prudente, numa comunidade pequenininha, e ele sempre serviu. Então, 2 dias da semana, ele ia com os catadores de recicláveis, eles não sabiam que ele era padre. Os outros 2 dias da semana, ele ia para o centro ligar para as famílias das mulheres que tinham sido presas e homens, né, com tráfico de droga dentro dessa coisa de imigração. Então, ele ligava para a família. Isso foi sucedendo. Então, o Padre Assis é um padre muito conhecido no meio dos movimentos populares, né, e tal. Padre Assis foi dar uma bênção para um casamento homoafetivo. Eu não sei qual foi a cidade. Ele foi dar a bênção e existiam várias outras religiões que também estavam nessa bênção. Padre Assis foi proibido de celebrar. E ele teve que voltar para a casa dele e a missão deixou de ser importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço padres que têm filho, eu conheço padres que têm esposa, eu conheço padres que, olha, vou nem falar. Mas qual será o temperinho aquele que para o Padre Assis retira essa ordem da igreja? O Padre Assis é preto, né? Ele não é bom o suficiente. Na carta de despedida, ele diz que ele é muitas coisas. Mestre, estudante de direito, padre, militante, mas que no Brasil, ele não é ninguém. Ontologicamente, ele não é ninguém. Ele não é nada. E isso atravessa a vida de qualquer pessoa preta dentro da religião. E aí não dá para dizer que não é. Toda e qualquer religião. Eu não posso, eu e os meus sobrinhos não são anjos na cantata de Natal.
Maria, eu tenho 32 anos de igreja. Minha mãe, minha tia é ministra, minha mãe é do dízimo. Ninguém deixou ser a Maria, porque a Maria tem olho verde. Não sei de onde tiraram, mas tem. Um exercício que a gente faz muito lá na igreja é assim. Que cor Deus tem para você? Fecha o olho e imagina Deus. E aí vem aquele baque de que, por mais progressista que a pessoa seja, Deus ainda é um homem branco e barbudo. E se seu sagrado se vislumbra e cria essa imagem, a gente tem ali um lugar de racismo muito bem dado. Muito marcado, politicamente falando. E aí eu queria aproveitar e falar também de um encontro que eu fui. O Papa chamou jovens do mundo inteiro para discutir economia. E eu sou jovem que veio de uma comunidade eclesial que tinha um projeto de economia solidária. Fui convidada? Não, só a galera da PUC, os brancos, óbvio. Só que aí eu fui pelo meu trabalho participar do encontro nacional e eu fiz uma fala pior do que essa, porque eu fiquei brava. Aí, rapidamente me rolou uma vaga. Fui para Itália. Primeiro a gente construiu a economia de Francisco e Clara, porque a gente pautou que existia, que precisaria ter o nome de uma mulher também. Porque economia é uma palavra feminina. Economia é fazer o que a gente faz aqui agora. Sentar ao redor da mesa para dividir aquilo que a gente tem para partilhar. Comunhão. Economia é isso. Não é só a questão do dinheiro e tudo isso. Lá no encontro de economia, mais uma vez, Deus arrasa, gente, né? Quem chega? Renato Freitas, conhecem? Vereador eleito de Porto Alegre, advogado que agora é deputado federal. No meio do encontro em que a gente discutia economia e pautava o tempo todo o racismo e pautava a dificuldade de fala, porque, né, meu inglês, pelo amor de Deus, o inglês e a galera querer falar inglês, mesmo quando a maior parte das pessoas que estavam ali falavam português, não fazia sentido, ou espanhol. O Renato estava vivendo, ele estava sendo, como chama a palavra, gente? Caçado, e ele estava tranquilaço, confiantaço, assim, não, eu confio na justiça. E eu, gente, ele é mais cristão que eu aqui. Falei, você não está com medo, não? E ele, não, e ele tranquilasse. E Renato é de religião de matriz africana e tal. O que aconteceu? Porque ele estava sendo caçado, teoricamente. Ele, numa manifestação, Moisés foi morto, que é o congolês lá, violentamente, e ele teve uma manifestação, eles entraram na igreja dos homens pretos, que foi construída por escravizados, e a direita extremista, fundamentalista, que é importante pontuar o fundamentalismo, criou o processo para cassação. Por quê? Porque ele era um homem preto. Com mentiras, que existiam provas de que ele interrompeu um culto sagrado. Não existia. O padre dizia assim, padre lá da... Não, ele não fez isso. Ele entrou e foi tudo bem para a gente. A galera fundamentalista, evangélica, dizendo assim, não, tem que ser cassado. E aí ele precisou recorrer, e lá no meio do encontro saiu a sentença de que ele não seria cassado. A felicidade e a certeza do Renato, a tranquilidade do Renato, um homem preto que o tempo todo é hostilizado pela sua cor, pela sua religião, por ocupar com um corpo preto, diz muito politicamente. E ele entra nos espaços e se dialoga com todos eles, assim como o Padre Assis, assim como eu, e assim como um monte de homens e mulheres pretas que insistem em estar em espaços que não são desejados, porque quando a gente adentra esse espaço, não é só um corpo, é tudo aquilo que está em volta da gente, tudo aquilo que está com a gente, que é ser pautado, isso dói, machuca e fere, porque mudança não existe, a semente precisa morrer para que ela brote. A gente precisa aceitar as dores das diferenças também. Quando a gente não está num espaço completamente branco, heteronormativo, e, nossa, tem tantas palavras para completar essa frase, que a gente não dá conta de que a gente também precisa se converter e deixar que o sagrado e aquilo que a gente chama muito de a divina ruá sopre e nos converta nesse espaço, a gente também produz violência religiosa dentro dos nossos próprios espaços. E aí, eu termino minha fala para não atrapalhar dos meus companheiros, dizendo que
estar num espaço tão plural como esse hoje só pode ser resposta das minhas orações dos últimos dias. E eu me sinto extremamente feliz. E aí não é num lugar espiritual, completamente longe do chão que eu piso, que precisa dialogar com a minha fé, na certeza de que eu não preciso estar dentro do templo para ser Jesus, para ser Maria, para ser sagrado, para ser diferença, que é o mais importante, que é para construir aquilo que eu sonho e que eu tenho certeza que qualquer pessoa que vive, que tem como algo especial, sagrado, quer um novo mundo, uma nova terra, um lugar de justiça, um lugar que vai, de fato, contemplar todos, todas, todes e também a terra, a natureza, a Pachamama. Obrigada. Você é linda. Muito bom te ouvir. Obrigada, viu? Estamos no tempo? Tudo bem. Então, vou passar para o Átila nesse momento. Vou fazendo assim, ó. Tudo bem? Pode ser? A última, ela está de castigo. A última é a Bruna. É. Você pode escolher aqui, ó. Então, venha você. A Bruna é a última, tá? É castigo, já está no combinado. Obrigada, Munier. Monirê? Munirê. Não, eu vou facilitar aqui. Você pode me chamar de Muni. Muni, perfeito. Muni. Por favor, sinta-se à vontade. Obrigada. Estamos em casa, pastora Tia. Obrigada. Bom, salvaguardando as brincadeiras, meu nome é Monirê, é um nome bastante diferente. Meu nome tem Luz da Lua. Meus pais conheceram esse nome na Fé Bahá'í, da qual sou representante hoje. E eu sou também integrante do comitê gestor do Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo. Eu vejo ali um outro amigo que também é do Fórum. Enfim, eu agradeço muito pelo convite e espero que a gente possa ter muitas outras tardes como essa, em um ambiente tão agradável, tão plural, tão diverso e tão construtivo. Porque está difícil, hoje em dia está bem difícil. Estava conversando com minha nova amiga sobre isso. Mas, para começar a nossa conversa, eu gostaria de introduzir rapidamente o que é Fé Bahá'í. Eu acho que muitos dos amigos provavelmente ainda não conhecem. É uma religião mundial fundada em 1844, no contexto da antiga Pérsia, onde hoje se encontra o Irã. Pelo mensageiro que os Bahá'ís acreditam ser para a nossa época, chamado Baha'u'lláh. Os Bahá'ís acreditam que a unidade na diversidade é um dos seus principais expoentes e é a base da Fé Bahá'í como um todo. O princípio principal da Fé Bahá'í, portanto, o da unidade da diversidade, decorre dele uma série de outros princípios, como a unicidade de Deus, a unicidade das religiões e a própria unicidade da humanidade. Esses são princípios fundamentais e decisivos para a promoção do contínuo progresso e evolução da sociedade como um todo. Então, para os nossos dias, Baha'u'lláh também revela à humanidade muitos outros ensinamentos que vão nos ajudar a ter uma maior consciência e compreensão da unicidade do gênero humano e nos impulsionar a empreender esforços que visem superar as desigualdades que vemos hoje, assim como muitos outros desafios. E é por meio desse princípio que os Bahá'ís reconhecem que a aceitação da unicidade da humanidade, que deve construir na sua unidade, depende invariavelmente da eliminação de todos os tipos de preconceito, quer de gênero, de classe, de religião, de etnia ou racial. Essa falsa percepção, de considerar que um grupo de pessoas é superior ao outro, ou que um grupo de crenças de um determinado grupo é mais verdadeiro do que outro, tem sido uma das principais aflições da humanidade nos últimos séculos. Não somente dos momentos que vivemos, mas isso já atravessa gerações. E, além disso, tem também promovido na nossa sociedade
a perda de uma oportunidade singular, que é de aproveitar os potenciais e talentos e capacidades de cada uma dessas pessoas, cada um de nós que está nessa sala, cada uma das pessoas que nós conhecemos, para o seu próprio serviço e progresso enquanto ser humano, mas na construção de uma sociedade melhor. Nós precisamos da garantia de lei, graças a Deus está caminhando a passos lentos, mas está, e de políticas sociais, políticas públicas, para que essas oportunidades sejam dadas e essas desigualdades finalmente extintas. E é necessário que essa estrutura seja alterada a tal ponto que isso esteja no nosso pensamento, que não basta só ter uma lei, mas que o nosso pensamento seja suficiente para, ao vermos uma situação de injustiça, todos nós nos levantemos e nos unamos para que essa injustiça seja eliminada de uma vez. Não importa aqui Deus, aqui lua, aqui mares, não importa. O que é importante é que todos nós nos levantemos e temos uma ação conjunta. Bom, em termos práticos, é necessário que a intolerância religiosa, que é a violação dos mais fundamentais dos nossos direitos humanos, seja de uma vez por todas declarada e erradicada. Então, eu vejo que a gente tem visto, né, números para a gente ligar, mas eu vejo, ao mesmo tempo, que ainda temos um certo temor de nos levantarmos. Mas isso não está no meu terreiro. Claro que está. Se é uma flagrante ausência da dignidade humana, isso afeta a todos nós. Não importa a que círculo você pertença ou a que comunidade você se identifique. Essa é uma luta pela total, eu estava conversando com minha amiga aqui, pela humanidade que temos em todos nós. Né? Eu reconhecer isso em cada um dos rostos que vejo aqui. Bom, a minha fala era um pouquinho mais extensa, é claro. Eu tentei, porque até escrevi para tentar me concentrar, faz muito tempo que eu não falo nada, mas eu quero deixar algumas coisas aqui que podem ser interessantes para a investigação. Então, os Baha'is no Irã sofrem uma perseguição sistemática. Então, se vocês buscarem informações na mídia, e agora com o caso das mulheres se tornou um pouco mais visível, a gente vê que tem acontecido uma perseguição nos últimos anos, e ela vem desde a declaração de Bahá'u'lláh como manifestante para a nossa época. E eu acho que com o que está acontecendo com as mulheres no Irã, é que a comunidade mundial começou a ver o que está sendo feito em muitos países e o nível de perseguição. Mas o que é muito curioso é que, quando essas coisas acontecem ao nosso redor, o que a gente acaba fazendo eles devem ter feito alguma coisa para merecer isso, né? Alguma coisa de mal fizeram. E isso vai se tornando uma coisa normal. Assim como várias coisas se tornaram normais nos últimos 4, 5, 6, 10, 15, 20 anos, e que não são normais. Mas, se não nos levantarmos, vamos ver isso com outras comunidades, como nossos amigos de matriz africana que sofrem isso, e essa data que foi estipulada por uma violência deste nível, e que, para muitos de nós, alguma coisa eles devem ter feito. E isso está errado. Esse é um pensamento que tem que ser erradicado das nossas mentes. Não podemos, como membros de nossas tradições religiosas, permitir que isso seja algo comum, banal e que não nos aflija. Isso está errado. Eu termino minha fala com o seguinte: eu quero dar a vocês aqui o prazer de escutar algumas citações de Bahá'u'lláh, do fundador da Fé Bahá'í. E a primeira citação diz o seguinte: associai-vos com seguidores de todas as religiões em espírito amistoso e fraternal. Sois os frutos de uma só árvore e as folhas de um mesmo ramo. Consociai-vos com o máximo amor e harmonia, com amizade e solidariedade. Aquele que é o sol da verdade, dá-me testemunho. Tão poderosa é a luz da unidade que pode iluminar a terra inteira. A terra é apenas um país, e o gênero humano, seus cidadãos. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom te ouvir. Tinha bastante coisa, mas não se preocupe. Exato, perfeito. Esther, já sabemos que a gente não pode perder o contato. A gente pode confiscar o seu texto? Eu acho que a gente podia depois confiscar a fala de todo mundo, que puder, mesmo que seja de rascunho, porque eu acho que vai ser super útil para que a gente alimente as nossas redes. Não é? Mostrando serviço para minha chefe, viu? Obrigada, chefe. Podemos ouvir o Átila e em seguida a Bruna? Por favor, Átila. Bruna, você me perdoe, tá? Eu tentei de tudo para você falar antes de mim, mas fazer o quê, né? É uma boa estratégia para a gente se inspirar um pouquinho e saber o que falar na continuidade dessas falas tão grandiosas, que eu me sinto perdido. Eu não sei nem por que o Gedeon fica me convidando, porque ele sabe que eu vou roubar da fala de todo mundo e começar a falar, repetir as coisas que todo mundo fala, né? Boa tarde a todas. Quando falam de católicas pelo direito de decidir, eu vejo a Bruna, eu lembro da Zeca, que é uma professora nossa querida da PUC, já aposentada, e ela fala, né? Por isso que eu sempre dou, né? Me sinto no dever de dar preferência às mulheres a falarem, porque nós homens, por milênios, falamos e só destruímos, e elas falam, só constroem. Então, por isso que é sempre melhor primeiro ouvir elas. Primeiramente, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quem não entendeu, me procura na saída, curso de árabe, promoção feita para esse evento. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Eu estava procurando a igreja, como a Lídia, a Esther falou no início, eu falei, cadê a igreja, meu Deus? Eu fui até lá no fundo da rua, quando olhei no mapa eu já tinha passado. Voltei para cá, eu vi as pessoas se mexendo, eu falei, mas aqui é o estacionamento, né? Aí quando eu entrei, falei, sim, agora é uma igreja, né? Agora realmente é uma igreja, do jeito que eu vi nas igrejas históricas da Turquia, como uma das primeiras igrejas, aquela que é uma caverna, que os primeiros cristãos se refugiavam por causa da perseguição romana, né, nos primeiros anos do cristianismo. O Gedeon deve ter ouvido umas milhares de vezes esse versículo, mas eu não vou deixar de falar novamente. Há um versículo do Alcorão, que é o nosso livro sagrado, em que Deus falou o seguinte: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ó seres humanos, nós vos criamos de um homem e uma mulher, né? Os tradutores do Alcorão geralmente colocam um macho e uma fêmea, mas o ser humano é ser humano, não é animal para dizer macho e fêmea, né? Aí eu traduzo como homem e mulher, em diferentes grupos e tribos, para que conheceis uns aos outros. Inna akramakum indallahi atqakum. E o mais superior de vocês perante Deus é o mais piedoso de vocês. Eu me inspiro aqui na fala da Munira. Eu falo tranquilamente porque acho que eu sou o único gringo da sala. Então, de um idioma que um idioma regional para mim, né? E ela falou uma coisa tão importante que acho que a gente precisa ensinar desde quando os nossos filhos as nossas filhas começarem a falar: ninguém é superior a ninguém, né? A única superioridade perante Deus na crença islâmica é na piedade. E a piedade é algo íntimo. Ninguém sabe quem é mais piedoso do que o outro. Então, não tem como julgar as pessoas a partir do que você pensa que é, mas você tem que pensar como ele pode ser, provavelmente, né? Então, considerar que todo mundo é igual. O título do nosso encontro é a diversidade, né? Um dos títulos é diversidade, mas eu acho que deve haver o pluralismo, né? Pluralismo, ou seja, o P de igualdade no diálogo, no encontro entre os diferentes, entre os diversos, né? E eu quero aproveitar também para pedir desculpas, como um muçulmano, aos meus irmãos da fé Bahá'í, pela perseguição que eles sofrem das mãos de um governo supostamente religioso islâmico. Não é
eu sempre digo, não existe Estado Islâmico e não existe governo islâmico, porque o Islã é uma religião de intimidade pessoal de cada um, né? Assim como, certa vez, o pastor Jair falou, num encontro em que a gente estava juntos, o mundo evangélico não é único, né? Não é uniforme, é uma diversidade de universos. Cada evangélico, né? Cada evangélico representa uma fé diferente. E eu digo a mesma coisa do Islã. Por quê? Porque a religião para nós é algo íntimo de cada um, né? Gedeon, eu estou... 5 minutos? Ah, tá bom, a gente negocia. 7, vai. Então, a religião é algo tão íntimo que cada muçulmano representa uma forma diferente do Islã. E tem que ser de uma forma consciente, aceita com liberdade. Assim como diz no Alcorão, que não há compulsão quanto à crença, à religião, à adoção de alguma religião. A gente tem que seguir a religião que nós bem entendemos, nós bem nos identificamos com ela. Então, eu acredito que o que esses falsos governos islâmicos fazem, ou falsos governos religiosos fazem e têm feito em nome das religiões, não tem nada de religião, né? Eu, como muçulmano, posso dizer com muita clareza que nada é islâmico, mas aí cada um provavelmente vai dizer de sua própria religião, de seus próprios correligionários também. Não tem nada de religioso naqueles que oprimem, naqueles que perseguem, porque a religião é apenas misericórdia. A religião, no sentido literal da palavra, é se reencontrar com o divino. E perseguir a outra religião é você interromper o contato do outro com Deus da maneira que ele bem entende, né? Ou ela bem entende. Então, eu acho que, acredito como, né, o meu trabalho, tanto como acadêmico quanto como uma pessoa que está no campo do diálogo interreligioso há quase 10 anos, tem mostrado, eu pelo menos tenho essa convicção de que estamos aqui como um pequeno grupo, talvez, que fala a respeito da diversidade, do pluralismo, mas somos maioria, tenhamos certeza que somos maioria, né? A Esther falou, olha, tem no Rio de Janeiro, agora tem em Bahia, e que os eventos como esse estão acontecendo, né, através da koinonia. Eu acho que são muito mais ainda, mas pelo menos a gente precisa também unir as nossas forças, o que eu sempre venho repetindo. A gente precisa sempre unir as nossas forças. E eu lembro bem que em 2019, quando foi aberto o Museu dos Irmãos da Igreja Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, quando me foi perguntado por que eu estava naquele ambiente, eu falei, olha, eu defendo a liberdade religiosa e defendo aqueles que são perseguidos, porque amanhã posso ser eu, o perseguido. E o relatório do grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes da USP, que foi publicado ano passado, mostrou isso, concretizou o que eu falei naquela época. Hoje somos nós, muçulmanos também, perseguidos, e isso foi muito mais concretizado, muito mais explicitado no dia que a eleição de 2018 teve o seu resultado infeliz, e as pessoas começaram a ameaçar as mulheres que usam véu, dizendo que nós vamos expurgar todos vocês daqui, vocês vão para o país de vocês. Falando isso para brasileiras, pessoas que são brasileiras, né? Não são da Arábia, não são igual eu, gringo, mas são pessoas daqui mesmo. E o relatório tem mostrado que quem mais sofre são pessoas pobres, negras e mulheres, que sofrem essa intolerância, essa islamofobia. Não somos, nesse respeito, não somos iguais aos nossos irmãos de religiões de matrizes africanas. Não chegamos nem aos pés da perseguição que eles sofrem. Mas, infelizmente, é algo que está crescendo e que não combina com o Brasil, né? Não combina com o Brasil. Então, isso é o que eu queria ter falado, e quero terminar com uma palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que diz o seguinte: quem não tem misericórdia para com
aquilo que existe na terra, não só com o ser humano, mas para com tudo que existe na terra, não terá misericórdia de Deus no dia do juízo. Então, que sejamos misericordiosas uns com os outros e que possamos ser sementes da paz, da alegria, da felicidade para o futuro do Brasil. Eu, diferente dos meus interlocutores, não fiz nada, não escrevi nada, então não tenho o que vocês confiscarem. Uma boa tarde a todo mundo. Poxa vida, não vamos ter o que confiscar. Obrigada, viu? Vamos levar ele com a gente. E vai sentar lá no escritório novo, a gente serve um café e vai... Muito bem. Agora eu vou chamar, então, a Bruna. Por que eu deixei ela por último? Porque a gente montou a mesa e aí faltava uma representante de religião de matriz africana. Na verdade, a gente tinha alguns nomes e essas pessoas foram que... Tem um compromisso aqui, tem um compromisso ali, e aí foram nos deixando. E aí, liguei para a Natália e falei, Natália, me socorre. Aí a Natália falou, tenta a Bruna, mas... E quando eu tentei a Bruna, ela disse, sim, claro que eu topo. Muito solista, muito disposta, não, muito acolhedora. E eu acho que a gente, né, na nossa caminhada, a gente precisa de pessoas assim, com essa disposição de dizer, sim, é claro que eu vou. Então, Bruna, por favor, ocupe aqui esse espaço, sinta-se à vontade. Oi, gente. Eu já estava chateada que eu estava de castigo aqui. Eu estou até emocionada depois desse acolhimento. Muito obrigada. Sou meio cachorro vira-lata mesmo, é só me chamar que eu vou. Então, pode me chamar, gente, não tem problema, não. Então, primeiro, eu queria começar agradecendo ao convite. Lídia querida, Esther, fazia um tempão que eu não via, estou muito feliz de estar aqui de novo. Realmente, Koinonia é serviço e acolhimento, sempre me acolheu, sempre acolheu o meu coletivo, então, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão aqui, todos e todas que estão aqui. Como vocês já perceberam, meu nome é Bruna, eu tenho 31 anos, sou de São Paulo, sou historiadora, cientista da religião, companheira aí de carreira de Átila, Gideon, eles estão cansados de me ver também, não me aguenta mais. Sorte que ficou 3 anos sem me ver, né? Então, muito obrigada por aqui, por me chamarem, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu confesso que eu preparei uma fala e ela já foi toda falada por vocês todos aqui, então vamos no freestyle mesmo e vamos ver o que vai dar. O máximo que vai acontecer é eu gaguejar e desmaiar aqui, aí vocês me socorrem. Chama o SAMU, por favor. Obrigada. Mas você sabe que esses dias eu precisei usar e ele chegou rapidinho. Defenda o SUS, Átila. Tenha confiança, tenha confiança. Bom, como já foi falado aqui, eu tenho um livro, eu ia fazer meu auto-jabá no final, mas como já deram spoiler, eu vou começar com isso. Bom, eu sou historiadora, cientista da religião, bandista, já falei isso. E no meu caminho, também trabalho na militância já faz algum tempo. Comecei, já falaram da Zeca, vou falar de novo, nossa querida Zeca Rosado, que foi quem me levou para dentro do movimento social feminista, Comecei a trabalhar em católicas pelo direito de decidir. E foi uma experiência incrível, porque tive muito acesso a muita coisa, mas... eu acho que, como muita gente aqui, a gente acaba tendo esse conflito religioso interno, E, como sempre fui um bandista, desde a minha adolescência, enfim, por ser uma pessoa não adequada às regras sociais, como vocês podem ver, sempre fui esse não estereótipo de gênero, Então, isso sempre me atravessou de uma maneira muito forte. Então, quando comecei a sofrer intolerância religiosa já na adolescência, por ser uma adolescente queer num ambiente católico, isso já começou a me atravessar. Quando conheci a Umbanda, percebi que a religião pode ser muito mais do que só repressão, também resistência e libertação, Quando a gente se assume como somos, nos assumimos como somos, seja em questão de gênero, de sexualidade,
não assumir a própria religião acaba se tornando uma falácia. Então, quando me assumo umbandista, eu acabo me libertando também. E é desse lugar que eu falo hoje, né, da religião como libertação. As pessoas usam a religião como repressão, né? A gente tem, institucionalmente falando, essa coisa do não Estado laico sendo um Estado laico, e isso é muito forte no nosso contexto. As pessoas se usam do Estado laico em favor próprio, né? Quando no nosso ex-desgoverno o slogan era Deus acima de todos, a gente se pergunta: que Deus é esse? Qual é esse Deus que está acima de todos? É o Deus que faz arminha? Eu sei que eu não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, mas o Porta dos Fundos, eu não sei se vocês viram, eles fizeram um vídeo ótimo sobre os tipos de Jesus. E no final tem o Jesus da direita, que chega dando tiro, né? Então, aí a gente fica assim: que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa essas pessoas brancas invadirem terreiros e destruírem as pessoas pretas, né? De onde vem isso? E então eu venho desse lugar. Eu não, obviamente, não sou uma pessoa preta, não tenho essa vivência, mas consigo falar sobre esse lugar de dor, né? Quando a gente sofre essa intolerância religiosa, e é muito marcante. Mas já, Gideon, você está no meu pé, cara, não é possível isso não. É só porque você é meu amigo? Peraí, liga pro Steve Jobs, fala para ele aumentar o tempo. Até me perdi aqui, vamos tentar, me perdi. Então, quando a gente tem esses enormes casos de intolerância religiosa, e eu até tinha até me preparado para contar toda uma história em relação ao Dia Nacional, né, de Intolerância Religiosa, sobre a perseguição à mãe Gilda, porque é muito emblemático, e eu acho que é muito importante a gente falar que é muito representativo da sociedade que a gente vive, porque foi uma mulher preta que sofreu uma violência muito forte, dentro do seu próprio espaço religioso, né, dentro da sua própria vivência, por diferentes agentes majoritários na nossa sociedade. Porque primeiro ela sofre uma fake news que veio da Igreja Universal, né, porque a foto dela foi publicada na Folha Universal, e aí com uma matéria falando sobre charlatanismo, né, envolvendo o Procon, envolvendo o Estado, né, e depois, por conta disso, o seu terreiro é violentado, como se fala isso, gente? Isso, violado, mas não era isso. Obrigada, mas não era isso. Invadido, isso. É invadido e por participantes de outra igreja, da Deus é Amor. E aí a gente volta à pergunta: que Deus é esse? Que amor é esse? Então, é muito emblemático a história de Mãe Gilda, porque ela morre por causa disso. O seu corpo, como o seu templo, não dá conta dessa violência. E se faz justiça depois, assim como nós agora estamos tendo justiça na nossa sociedade. Considerando o aumento dos casos de intolerância religiosa, de gênero, contra pessoas LGBT nos últimos anos, por conta dos ex-desgovernos que nós tivemos, agora a gente tem um governo do povo, que, claramente, nós temos muita luta, muita luta, mas o povo estava lá. Mesmo que depois esse povo tenha sido violado no dia 8, mas o povo estava lá. E é muito significativo que nós estejamos aqui hoje, porque nós também somos o povo. Nós temos essa vivência religiosa que, na maioria das vezes, não é considerada, e isso também é uma intolerância religiosa, porque, querendo ou não, dentro da esquerda, se você é religioso, você é meio burro, né? Então, se você acredita, você não tem essa visão pragmática de como são as coisas, você acaba sendo meio inocente. Eu já ouvi isso da boca das pessoas: você é inocente? Mas você acredita em algo superior, não só na ciência? Gente, eu acredito. Faz parte da nossa vivência.
Né? A religião é o grande fio condutor da nossa sociedade. E é muito triste que esse fio condutor seja tão doloroso. Então, é muito importante que nós estejamos aqui hoje, porque é uma resistência. Como eu disse, eu virei uma pessoa religiosa porque eu acredito na religião como resistência. E grupos como Católicas pelo Direito de Decidir, como Koinonia, como a EIG, como todos os outros coletivos, inclusive o meu próprio, vou começar aqui com o meu alto jabá, durante o nosso desgoverno, nós fundamos o coletivo Feministas, inclusive com o apoio e serviço de Koinonia, mais uma vez, muito obrigada, que é exatamente sobre isso. Mulheres de diversas religiões, de diversas vivências religiosas, que estavam cansadas de sofrer dentro dos seus próprios espaços religiosos e decidiram falar que chega. Né? Nós vivemos num Estado laico realmente, e é necessário que isso seja posto na prática. Felizmente, esse ano, nós vamos voltar às nossas atividades presenciais, estão todas convidadas. Segura aí, 2 minutinhos, Gideon. Estão todas convidadas aqui. Sigam nós no Instagram, coletivo, @coletivofe.ministas. Nós viremos com novidades para o ano. Sejam todas muito bem-vindas na nossa vivência. E, para terminar, além do meu livro também, como já foi citado por Lídia, Baixou o Santo no Reino dos Céus. Se alguém tiver interesse, fala comigo, tá bom? E é isso. Eu quero agradecer esse espaço e essa partilha que nós tivemos aqui, para dizer que isso sim é resistência. E quando eu falo de resistência, eu escuto muitas pessoas falarem, a gente tem que resistir com amor. Não, gente, a gente não resiste a arma com amor. Se você colocar uma flor na frente de uma bala, você vai morrer. Então, a gente está aqui para resistir com o fim da violência. A violência se termina com o fim da violência, mas principalmente sem anistia. A gente não pode perdoar os nossos opressores. A gente tem que mostrar para eles que eles são opressores e que eles não vão mais oprimir a gente. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Bruna. Muito bem. Falas ótimas. E agora a gente vai abrir, então, para a participação do nosso público. Quem tem perguntas já pode se inscrever. E aí, como a gente está fazendo transmissão, está gravando, seria interessante se vocês pudessem vir aqui para fazer a pergunta. Tudo bem? Quem quer começar? Que tímidos. Gideon. Esperando pelo outro. Uma demonstração muito do uso da religião e da forma política da religião é a guerra, né? Por exemplo, está acontecendo agora a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ou seja, você tem cristão ortodoxo matando cristão ortodoxo. Aí diz assim, isso é uma guerra religiosa? Claro que não. Então, assim, mas usa-se a religião como legitimação. Até onde vocês conseguem identificar esse uso ilegítimo da religião na guerra e de que forma a gente poderia enfrentar isso? Quem vem? Por que eu falei? Gedeon, você sabe que eu venho de um território conflituoso. Eu sou vítima de um ditador também. Né? Eu sou da Turquia, quem não sabe, o mundo ocidental só agora viu que a Turquia está beirando a ditadura. Né? O cara está lá há 20 anos, já começou a dizimar os oponentes desde 2010 e agora que... então, será que ele está virando ditador? E do lado dele existem religiosos que falam assim, mas os outros fizeram porque com certeza fizeram alguma coisa. Né? Eu percebo, principalmente, o uso da religião como meio de legitimação, aí eu vou me basear em alguns autores que você já conhece, muito melhor do que eu, então eu provavelmente vou falar alguma bobagem e você vai me corrigir. Mas a legitimação, a religião como uma legitimação, foi um dos motivos
da secularização ou da laicidade como remoção da religião da sociedade, como a exclusão da religião em si. Então, a gente percebe isso a partir do momento que você vê alguém começar a tomar posição contra a religião. Ah, isso aí, mas é babaquice, com perdão da palavra. Tá sendo transmitido? Eita. Se puder colocar um bip aí quando eu falei. Então, é assim, quando você percebe que as pessoas começam a ter uma percepção da religião como algo irracional. Assim como acontece, por exemplo, eu vou continuar citando o exemplo do Irã, mas a Arábia Saudita, Catar, uma parte dos Emirados Árabes, a própria Síria, o Iraque, a própria Turquia, que é a minha terra natural, não são isentas disso. Onde você tem pessoas que aparentam ser religiosas, mas que no fundo são outra coisa, que os teólogos, e aí por isso eu não gosto de ser chamado de teólogo, começam a chamar de hereges, como pessoas condenadas ao inferno. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não consegue se identificar com o que está acontecendo naquele ambiente. A mesma coisa no conflito da Rússia com a Ucrânia. A igreja de Moscou rompeu com Constantinopla porque reconheceu a primazia da igreja de Kiev em 2018. Né? E a guerra, né, a arma dos soldados de ambos os lados estão sendo abençoadas pelos padres de ambos os lados, em nome do mesmo Deus, do mesmo Jesus. Né? A religião começa a ser instrumentalizada, infelizmente. A gente vê isso aqui também, em 2017, a gente teve a infeliz cena da depredação, da destruição de um terreiro no Rio de Janeiro, dizendo sangue de Jesus tem poder. Né? Eu, como muçulmano, acredito que sim, Jesus tem um poder, ele é um profeta, um mensageiro de Deus, mas não para destruir o outro. Né? O Evangelho cita claramente que quando Jesus teve o poder de apedrejar uma mulher adúltera, ele falou, atire quem não tiver pecado nenhum. Né? E ninguém se atreve a atirar, porque não existe ser humano sem pecado. Então, a gente vê que a religião é instrumentalizada no contexto de guerra, no contexto de intolerância, quando isso vira um motivo de legitimação para aquilo. A gente está fazendo isso, né, a gente está destruindo os terreiros, é porque são coisas de magia. A gente está destruindo os terreiros, os santos deles, né, os orixás deles, porque são idolatria. Deus não aceita a idolatria. Né? A mesma coisa é um muçulmano falar, olha, mas esse aí a gente está perseguindo ele está sendo perseguido porque não esteve em comunhão com o rei, com o sultão do país, com o nosso querido ditador, etc. A mesma coisa aconteceu aqui nos últimos 4 anos. Se você não está em comunhão com fulano, você é um herege, você é um traidor da pátria. Então, infelizmente, a gente acaba, eu pessoalmente identifico a religião como instrumento da guerra a partir do momento que a guerra começa a ser uma forma a religião começa a ser uma forma de dizer, mas isso está acontecendo é porque Deus quer. O cara está lá decapitando um não muçulmano, ou até um muçulmano que não concorda com ele, dizendo assim, mas no Alcorão está falando, matem os incrédulos onde quer que encontre. O cara pega só um versículo, na metade do versículo do Alcorão, usa isso para dizer que eu estou matando porque Deus pediu para eu matar. Né? Enquanto que existem outras partes do Alcorão que falam que matar um inocente, uma pessoa do nada, sem que haja um motivo de defesa, um motivo de guerra, algo que não está acontecendo nos territórios onde os próprios muçulmanos são decapitados por supostos muçulmanos por não concordar com eles, essa pessoa que mata será tratada por Deus como se tivesse matado toda a humanidade. É um pecado tão grave quanto matar toda a humanidade, desde Adão até o Apocalipse. Então, eu pessoalmente identifico desta forma. Eu não sei como, né, outras colegas minhas identificam.
falei que eu tenho dificuldade de decorar nome, né? Talvez eu não tenha nem decorado a pergunta. Mas é que, assim que a pergunta foi feita, a primeira coisa que veio na minha cabeça é como é que a gente pode só considerar painel de guerra quando tem um tanque e bomba? Como é que a gente não considera o que a gente tem vivido hoje como guerra, se é uma guerra política dada, com quartéis sendo construída dentro de igrejas evangélicas e católicas? Vamos lá na porta do quartel ver e perguntar para eles qual é a religião deles. Não tem como, gente. Essa guerra política matou 500 mil de pessoas numa pandemia. E isso é guerra para mim. E é uma guerra religiosa. A gente só precisa ver os vídeos, ou agora quando você entra num grupo... Em 2014, nós fizemos uma implicação em todo o Brasil. A de Severo, primeiramente, boa tarde a todos e todas, sou o Babaquim. A de se ver também os guerreiros do altar, né, da Igreja Universal, que nós fizemos um movimento, todos nós de terreiros, fizemos um movimento nacional, e onde empreendemos para que não atacassem mais os terreiros, logo após esse grande fato que aconteceu da destruição da Nossa Senhora, inclusive, né? Então, boa tarde a todos e todas novamente. Sou o Babaquim. Desculpe, pessoal. É que eu pensei que eu tinha... Exatamente, Tem muito disso, viu? Tem muito disso. Então, a de se ver o guerreiro os gladiadores do altar, que é Universal, ela colocou logo após aquele processo que aconteceu das estátuas quebradas de Nossa Senhoras e tudo mais, onde todos os terreiros, uma única só manifestação, em um único só dia, em todo o país, em todos os ministérios públicos, lá estávamos nós para assinar um documento, esse que foi levado no Tribunal de Justiça Federal, e nós ganhamos. Aqui em São Paulo, era greve, inclusive. Inclusive, eu estava lá. Por coincidência, eu conheci algumas pessoas, né? Daí a gente usa o QI, né? Daí a gente conversa com algumas pessoas desembargadores que abriu uma exceção para 20 sacerdotes de matrizes africanas entrarem, para poder assinar o documento. Quando lá entramos, foi obrigado a esses sacerdotes tirar as suas indumentárias para poder entrar no Tribunal de Justiça. Eu fui à frente e falei, não. Ninguém aqui vai tirar. As mães de santo, porque queriam lá, realmente elas querendo que aquele documento fosse oficializado, já estavam tirando os seus atacantes, tirando os seus panos de cabeça. Eu falei assim, não, por favor, não façam isso. O direito de ir e vir do que você está vestindo é de todos, vocês não vão fazer isso. Nós viemos aqui, religue de novo para fulano de tal, que eu não vou dizer o nome aqui, que não posso falar esse nome de Deus, não se fala, ligou e lá conseguiu que todos entrassem e que todos assinassem os documentos. Então, quando você, Gedeon, fala esse exemplo, eu digo que todos nós aqui somos Gilda. Então, quando utilizam a palavra, seja qual for a crença, em nome da guerra, nós temos que lembrar quem é Gilda, quem somos. E quando nós falamos principalmente do movimento do povos de matriz africana, eu sou branco, eu defendo a matriz africana. Mas quem eu posso dizer melhor se eu tenho você aqui para dizer sobre o seu povo? Porque você, sim, sabe o que você sente, você, sim, pode falar com propriedade. Eu estou numa zona de conforto, mas até onde é minha zona de conforto se eu não for solidário e for apoiar o movimento com consciência? Aonde está a consciência? A consciência está na cor, está na religião, está no credo. Quantas pessoas aqui eu conheço, hoje estou fazendo novas amizades, mas são todos Gilda. Então, esse dia é marcante, mas só que é uma vergonha, porque deveria ter esse dia marcado para um dia de união entre as religiões, não de intolerância. Valeu. Perfeito. E, não vou lembrar, esquece. Só porque eu fico pensando isso,
exatamente quando eu penso que o braço do racismo ele vai se colocando em qualquer lugar, assim, qualquer passo da sociedade. A gente fala guerra às drogas, quem está morrendo. Então, a gente está vivendo uma guerra, gente, muito declarada, gente. Quem sabe quem morre, quem não morre. Pode não ter tanque de guerra na rua, pode não ter, por muito pouco, né, o exército não ter tomado esse lugar no último dia 8, mas a gente está vivendo um campo de guerra, para mim, eu considero, assim, quando a gente coloca, sobretudo, porque no país a gente tem números de mortes de jovens negros de guerra, ou maior do que espaços de guerra, assim. Então, isso sempre é pautado dentro de um lugar de religioso, por exemplo. Todas as vezes que a gente vai discutir maioridade penal, a igreja se coloca, as igrejas se colocam, vai começar a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a religião está ali dada. Então, eu não acredito que isso dá para tirar do meio dos nossos conflitos sociais, assim, sabe? Não sei se fez algum sentido. Daiane, eu também sou ruim demais. Ela citou, né, dos quartéis, e eu assisti um pequeno vídeo de 15, 20 segundos no YouTube, sabe aqueles shorts, em que, se não me falha a memória, em Belo Horizonte, a polícia estava desmontando o acampamento em frente aos quartéis e um cara estava gritando, "Iau!". Eu até tirei sarro, Deus me perdoe, e falei, primeira vez que eu vejo alguém orar miando. Mas o cara estava pedindo que Deus impedisse aquilo acontecer. Tanto a religião está nisso, né? E ninguém melhor que o próprio Gedeão para saber que a religião está mais presente do que hoje do que anteriormente. Peter Berger, né? Eu costumo dizer que isso é herança dos brinquedos que vieram na caravela. Não tem como dizer que não, né? E vai se manifestando e se multiplicando, abrindo seus tentáculos de diversas formas. A gente vai abrir para mais uma pergunta, se tivermos. Sim, por favor, Ricardo, querido. O Ricardo me mandou uma pergunta na hora do almoço. Lídia, o evento é aberto para todo mundo? Aí, quando começou o evento aqui, eu respondi para ele, sim, Ricardo. Perdão, viu? Eu sou meio desatenta assim mesmo. E ele ainda foi na igreja errada, por minha culpa. A Lídia é tão metodista que eu associo ela à igreja metodista. Então, logo eu pensei, Lídia está no meio, é reduto metodista, né? Eu fui para lá na metodista. E aí, depois que eu associei, não, a igreja da vila é a outra, não é da Vila Mariana, é muita vila. Bem, a minha pergunta para vocês, parabéns pelas falas de vocês, Bruninha, te ver depois de muito tempo. Eu estava pensando naquele encontro que eu te conheci lá na Casa das Católicas. Mas a pergunta é, nós estamos numa igreja evangélica pentecostal. E nós sabemos que o reduto dessa deformação e dos ataques às casas sagradas, seja de Umbanda, seja de Candomblé, é fruto daquilo que nós evangélicos temos que carregar, né? Nós temos que carregar. E se tem uma coisa que crente sabe fazer é dobrar o joelho e pedir, clamar a misericórdia de Deus, porque a gente tem medo de inferno. E a gente tem que carregar o peso de pedir perdão também pelos nossos irmãos, que em nome de não ir para o inferno, perseguem e demonizam orixás, caboclos, encantados. E nós temos que fazer esse pedido de perdão. Mas a minha pergunta é, como vocês indicam nas tradições de vocês que nós, evangélicos, seja tradicionais, sejam pentecostais, seja eu como desigrejado, pastor desigrejado, como que nós podemos construir comunidades menos intolerantes? Como que nós podemos fazer a conversão teológica da intolerância para a tolerância? Por quê? Porque, querendo ou não, numa oração ou outra a gente vai repreender a macumba. Numa oração ou outra a gente vai repreender o orixá. E pior, é algo que está acontecendo no nosso meio, nós vamos perseguir o irmão evangélico se ele tiver um resgate de dupla pertença religiosa. Nós não vamos aceitar que o nosso irmão crente possa ser budista. Nós não vamos aceitar que um irmão crente tenha uma afeição com o orixá. Conhecer, então, Buhai jamais, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não pode existir outro. Então, como que vocês indicam que nós possamos fazer uma conversão interna
em questão crente, fale para crente mesmo, de ter menos teologia da intolerância para ser mais igrejas que não demonize e não expulse mais o que é além da nossa experiência de altar, Bíblia e culto. Quem vem? Quem quiser. Ela deu o microfone na sua mão, né? Agora é minha vez. Eu tive até que levantar. Tenho 2 minutos para falar? Já falei com você, né? Já perdi 30 segundos. Olha, cadê? Ricardo, ali, achei. Eu acredito que é impossível. Porque os crentes... Gente, desculpa, eu estou dentro de uma igreja para dizer que eu acho que é impossível. Porque a origem das religiões afro-brasileiras é outra. E eu acho que é isso que falta, inclusive dentro do diálogo religioso, interreligioso. Entender que nós e as religiões de matriz africana de uma maneira geral, temos outro background. Né? Eu estava até num podcast com o Átila falando isso recentemente. Isso é conflituoso. E o que a gente precisa aceitar é o conflito. Mas não um conflito no sentido de guerra. Um conflito no sentido de desconstrução e construção, de tensão. Eu acho que é aceitar que esse tensionamento existe, mas que... e se perdoar, às vezes, que você vai... condenar o seu orixá, mas enquanto você se perdoa, você cresce. Você vai falar assim, eu estou condenando esse orixá, mas eu devo condenar a mim mesmo e me perdoar por isso. Então, eu acredito que é impossível que essa benevolência aconteça. Até porque, historicamente, crente branco acha que é superior. Né? Historicamente... Se a gente pegar a história do cristianismo, das igrejas e tudo mais, tudo começou assim. Tudo começou com gente branca querendo destruir o resto. Né? Então, é impossível ter uma resposta simples para isso. O que eu acho mesmo é que a gente tem que aceitar essa tensão e aceitar que os panos de fundo são diferentes. E, a partir disso, agir em prol da tolerância. Mas eu acredito realmente que o primeiro ponto é a gente aceitar a diferença. Obrigada. A fala da Bruna me provoca muito no sentido de que eu concordo com tudo que ela diz, assim. Quase tudo. Impossível não dá, que eu sou cristã. Quase tudo. Impossível não dá, que eu sou cristã, né? E aí eu não desisto, que se eu desistisse já tinha ido embora da igreja. Não, mandaram embora já mandaram várias vezes, né, gente? Não vou. Hereges, pelo amor de Deus. A perspectiva eu vivi uma igreja que me libertou. Como é que eu posso construir uma igreja que libertem outros jovens? Por que eu estou falando de jovem? Porque eu sou educadora social e eu estudei juventude, e eu gosto de conversar com o jovem. Mas a perspectiva, para mim, é essa. Às vezes, dá vontade de quebrar o altar. Estou mentindo? Não. Mas a perspectiva de que eu pude viver outros espaços. Eu não fui reclusa à Igreja Católica. E é isso que fascina, é isso que te coloca num lugar de não questionamento. Sabe quando a gente vai para a universidade e dá um bug na cabeça? A perspectiva de conhecer outro ponto de vista. Porque para acreditar em alguma coisa de fato, você precisa duvidar dela em algum momento. E aí, o que eu acredito que esse processo... E aí, como educadora social, vou dizer o quê? Para mim, a pedagogia do afeto, a pedagogia da transformação, ela traz isso. Então, eu preciso conhecer. Eu não tenho medo de orixá, porque eu entendi, porque eu fui conversar com gente de outras religiões, porque eu parei de alisar o cabelo e eu fui descobrir minhas raízes. Eu não tenho medo de outra religião, eu sei que Exu não é diabo, porque você precisa dialogar com as pessoas, sai da sua bolha. E aí, isso é enquanto chamado para cristão mesmo. Jesus ficou lá, não, ele foi lá trocar ideia com a samaritana.
E aí, tipo, não faz sentido. Vocês estão lendo qual Bíblia, se a gente não dialoga com o diferente. E aí, não tem nada a ver com as religiões. É tipo assim, quando a gente fala assim, ó, não tem nada a ver com o racismo que tem que resolver é branco. Não tem nada a ver com a intolerância religiosa com as questões de matriz africana. Não, a gente que tem que resolver, porque é a gente que vai lá quebrar terreiro. E é a gente sim, porque a gente não é corpo de Cristo. Ué, é só quando eu quero que é minha igreja? Não, é só quando é gostoso que é minha igreja. Então, é minha igreja também. Fico chateada quando o bispo fala uma coisa muito feia. Vou lá e xingo ele no Twitter. Mas falo, né? Xingo no outro perfil que eu preciso continuar sendo catequista, porque senão as criancinhas da minha igreja vai receber uma iniciação cristã péssima. Eu amo isso. Eu também acho que não é impossível. O pastor Átila vai brigar com a gente, tem atividade na igreja dele. Mas a gente é xará, a gente resolve, não é? Eu já vou finalizar, não vou me estender muito. Eu também sou da área de educação, então, para mim também não há... Né, eu venho de uma tradição que tem o Paulo Freire, que tem o verbo de esperançar. Então, não existe a gente ter desespero. Tem que esperançar. E, sim, o contexto social mesmo, no sentido sociológico, antropológico, realmente mostra que está impossível. Dá o desespero. Mas eu acho que no mesmo altar da igreja, no mesmo púlpito da mesquita, em que as pessoas possam demonizar o outro, se a gente começar a falar também bem do outro, apesar das consequências que vão vir, eu sei, né? Eu sei que se você no Irã, na Arábia Saudita, falar, olha, a fé Bahá'í, não pensem que é uma coisa tão ruim, vocês podem estar discordando do ponto de vista doutrinário, mas, cara, eles têm a fé deles, né? E o Alcorão fala, a fé de vocês, a religião de vocês, para vocês é a minha religião, para mim, deixa eles seguirem a sua vida. Eu sei que o Ayatollah lá vai mandar todo mundo para lá. Mas a gente precisa ter coragem e usar o mesmo ambiente que é usado para demonizar os diferentes, para também desdemonizar. Não sei se existe isso, eu acabei de inventar essa palavra, mas a gente precisa usar. E não para reverter a situação da intolerância para a tolerância. A gente precisa inverter a situação da intolerância para a convivência. Tolerância supõe de superioridade de alguém sobre os outros. Então, é convivência, é pluralismo, é respeito, mas não tolerância. Então, é isso. Querida, eu vou aproveitar o seu gancho, porque quando a gente fala a palavra tolerância, ela é um pedaço da jornada, não é o fim. Então, coexistirmos, convivermos, sermos amigos, fraternos, esse deve ser o nosso objetivo final. Então, a resposta de uma Bahá'í é um pouquinho mais fora da caixa ainda. Um dos princípios da fé Bahá'í é a livre busca da verdade. Então, eu nasci em lar Bahá'í, meus pais são Bahá'ís, e quando criança, eu e meus irmãos participávamos do que a gente chama de aulas Bahá'ís para crianças. São aulas que você aprende de tudo e de todos. Então, a gente visitava mesquita, igreja, continuava a estudar as outras literaturas sagradas, porque só no conhecimento do outro que esse outro se desmistifica e não é mais o outro. Somos nós. Nós estamos aqui falando do mesmo sol, do mesmo Deus, cujos raios que iluminaram a humanidade são Krishna, Buda, Zoroastro, Maomé, Muhammad, Moisés, etc. Então, a luz é boa, a luz traz conhecimento, e é o conhecimento das diferenças que vai nos unir. Então, sair dessa zona de conforto é um pouco desafiador, exatamente, mas criar esses laços de amizade, conversas significativas, laços de amizade real, que você possa, olha, estou com um problema, o que você acha, o que você conhece na sua literatura que pode me ajudar, que oração você pode fazer por mim? Eu passei por uma situação, quem que está controlando o horário? É ele? Somos nós? Somos nós? Então vai ser bem curtinho. Eu passei por uma situação de saúde
que me fez rever muitas coisas. No ano passado, eu descobri um câncer e eu tenho amigos e parentes de inúmeras religiões. E aí, às vezes, eu vi algumas tias que são evangélicas, mas eu não sei se você acredita no que eu acredito. Eu falei, tia, se você faz a sua oração com fé e pureza de intenção, é o que me basta. Quanto mais, melhor. Nessa altura, quando a gente fala de saúde, né, é sempre o pedaço cabal. Quanto mais, melhor. Então, a resposta ao nosso amigo, ela é uma resposta que ela vai se construir com um pouquinho dela, um pouquinho dele, um pouquinho dela, de todos nós. Porque estamos todos querendo aqui o melhor para todos nós, individualmente e coletivamente. Se não trabalharmos no coletivo, a gente não tem nenhuma solução. Então, a tolerância é um pedacinho. A fraternidade verdadeira, que é o nosso objetivo final. Obrigada. Gente, que delícia. E aí, eu que sou muito intrometida, fico assim, eu queria falar, que não queria falar nada, eu estou aqui só para fazer o meio de campo. Quando eu tiver que falar, eu sou convidada em um outro espaço. Mas a gente queria agradecer vocês por essas falas lindas e queremos lançar um desafio para todo mundo que está aqui. Vou chamar a Esther aqui na frente. E enquanto a Esther caminha para cá, eu fiquei pensando que, às vezes, a gente precisa fazer esse exercício de tirar os sapatos. O sapato, ele acostuma com os nossos passos. Às vezes, a gente brinca que ele já sabe o caminho, né? Ele molda os nossos pés e ele sabe dos nossos calos. E ele foi uma escolha muito nossa. Mas, na caminhada, numa sociedade, numa caminhada democrática, numa caminhada de fé, é necessário, vez por outra, que a gente toque o chão. E toque o chão do outro também, em sinônimo de respeito, de se despir, de tornar-se tão terra, tão integridade, quanto o solo que é sagrado para o outro também. E é nesse tocar o chão, nesse se despir do que nos aperta e que nos sufoca, que a gente aprende a conviver na diversidade, a conviver com outros credos, a conviver com aquilo que fortalece a caminhada e nos torna diverso. Deus só é Deus porque Ele é diverso, e a diversidade dEle se manifesta justamente aí, nessa possibilidade de interação com todas essas fés. Sigamos juntas, sigamos juntos, sigamos juntos. Eu estou tão feliz que essa mulher vai ficar perto de mim, mais perto ainda agora. Esse é um dos presentes que eu ganhei logo no comecinho deste ano. É a confirmação da Lídia estar compondo a equipe de Koinonia agora. Para nós é um crescimento, deixar alguém que vai nos permitir crescer de perto. A minha primeira palavra agora é de extrema gratidão pelas falas, pelo compartilhar de saberes, de vivência, de vida. E isso a gente não tem todos os dias, né? Seria tão bom que todo dia a gente acordasse assim, com alguém falando da vida, dessa forma bonita como a vida é. E eu agradeço imensamente isso. Eu vi palavras de ordem nas falas de vocês. Precisamos nos unir nossas forças, precisamos fazer algo, resistência, precisamos ser resistência, somos todos Gilda. Essa frase, eu confesso que eu balancei. Somos todos Gilda. Me levou lá para o passado. Me levou lá para trás, quando Koinonia assumiu essa bronca, né? Foi justamente um momento que poderia ser só mais um caso. E a gente assistir com mais um caso. E só ganhamos em terceira instância. Então, perdemos na primeira, perdemos na segunda, ganhamos na terceira. Era necessário fazer algo mais efetivo. E obrigada, porque nós assumimos esse papel de sermos todos Gilda. Muito obrigada. Foi uma fala forte, uma fala que nos chamou para o compromisso.
E a minha fala agora é de lançar um desafio. Começamos o ano com um belo encontro, onde diferentes pessoas de diferentes tradições, de diferentes saberes de vida, se unem para pensar, refletir e provocar, porque é isso que a gente faz de melhor, é provocar. E a partir da provocação nós nos movemos, porque ecumenismo é movimento, e por isso que nós estamos aqui. Nós queremos falar que nos últimos anos vimos crescer na sociedade o número de casos de intolerância religiosa. Em geral, grupos de tradição afro são as maiores vítimas destes atos. Não que não ocorra nas demais tradições, mas as tradições afro são as que mais aparecem na mídia, são as que mais também ocorrem. Reflexo do racismo que ainda impera em nosso país, mas isso não significa que os demais grupos estão isentos de atos de violência por causa de sua prática de fé. Olha que coisa mais sem razão. A minha fé incomoda o outro. A minha fé não possibilita que eu pratique, que o outro diz não é legítima. É muito estranho isso. Não combina, não faz sentido. A intolerância e as práticas de ódio religioso se manifestam em diversas esferas, ferindo a casa de fé, o espaço de fé, o espaço sagrado, a casa de muitos, a casa de oração, a casa de passe, de encontro, de reza, de benzer, de meditar, enfim, há um desrespeito por diferentes práticas de fé. Sabemos que depois dos atos de intolerância, costuma-se ver atos de comoção, solidariedade. Vamos lá abraçar aquela casa queimada, aquela casa derrubada. Vamos nos solidarizar via WhatsApp, estou com você, fazer rezinha, colocar uns olhinhos de coração. Vamos fazer alguma ação de comoção, de solidariedade. Mas há pouca iniciativa social. E eu acho que foi ela que trouxe essa provocação. Para prevenir tais atos, nós, de Koinonia, junto com vocês, desafiamos vocês para a campanha Não Adianta Abraçar a Casa Queimada, depois de queimada. É uma campanha que tem o objetivo de pensar em atos de prevenção às práticas de intolerância, promovendo espaços de diálogo, reflexão, produção de materiais ao pessoal da academia, entender o recado, produção de materiais educativos, informativos, que possam realmente provocar uma mudança de comportamento. Um olhar, um novo olhar frente à religião do outro, à fé do outro, o convívio e o respeito a diversos grupos religiosos em diferentes segmentos sociais. O que nós queremos? Um desafio que todos vocês, sem isenção de ninguém, que todos e todas e todos possam nos auxiliar a construir materiais, pequenas cartilhas, que a gente possa mostrar como não praticar atos de intolerância na educação, na saúde, né, na empresa, em diferentes segmentos. É um trabalho grande, não é um trabalho pequeno. Nós estamos desafiando vocês, cada um, cada uma, a um desafio grande. Um trabalho de muitas mãos, mas de muitos corações, para nós juntos, colocar lá, registrar lá, na nossa história de vida, eu contribuir para o material educativo e informativo que fala sobre a questão da intolerância religiosa. Vamos construir juntos. Para tanto, eu já recolhi o e-mail de vocês, naquela folhinha que estava passando, ou seja, em breve, vocês terão
vocês vão receber o nosso e-mail de Koinonia para já nos organizarmos, para começarmos a pensar. É um desafio, porque todos somos Gilda. E eu acho que vai ter um nome com essa cartilha. Porque eu achei incrível. Porque é assim que a gente tem que se posicionar. Então, não sou pentecostal, mas céus e guerra não poderão passar, mas a guerra vão passar. Estava ali já, né, cantando os corinhos. Porque é isso, sei lá, gente, é o Espírito Santo movendo e deixando a gente fazer coisas incríveis na nossa vida. Então, num ato de compromisso, quem aceita esse desafio, fica de pé. Quem não quiser pode ficar sentado, tá? Mas depois a gente conversa lá fora. Ô, Jair, você pode ficar de pé que eu sei que você vai dar conta. Vai, Jair. Vai, Jair. Ainda bem, vai, Jair. Está aí na hora de ir embora. Não, Jair. Jair, é para ajudar a escrever materiais educativos para diferentes segmentos da sociedade sobre intolerância religiosa, cartilhas preventivas, que fale de prevenção. Tá bom? Conto com você? Como diz todo cristão e sem... É amém, gente? É amém? A gente vai seguir nessa lida, a gente vai seguir nessa proposta. Que assim seja, axé. E eu estava ali lembrando que o meu orixá, apesar que eu sou cristã, protestante, conservadora, é Obaluaê. E vou te falar, Obaluaê me ajudou muito no meu tratamento de câncer. E é incrível como que o sagrado atua na nossa vida. E muitos amigos, pessoas de fé, pais e mães de santos, estiveram comigo na minha caminhada. Eu agradeço imensamente essas pessoas que estiveram comigo, essas pessoas sagradas e consagradas. É assim que a gente vive. Gente, muito obrigada. Palmas para cada um e cada uma. E antes de encerrar, podem sentar. Antes de encerrar, eu quero convidar a mãe do pastor Átila, Dona Lídia. Vem aqui, mulher. Ela vai nos trazer aqui a sua palavra, para nós encerrarmos mesmo o nosso trabalho e depois já passamos para o pastor, tá bom? Fica aqui comigo. Boa tarde a todos. Estou muito feliz com a presença de todos nessa casa. E eu quero agradecer a Deus pelas nossas vidas e por mais esse obstáculo que foi vencido, né? Parabéns para todas vocês que deixaram seus afazeres e vieram aqui nos dar as mãos para que possamos vencer mais esses obstáculos, né? Então, do jeito que você está, curva a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, eu quero dizer para vocês que eu sou pastora dessa casa, sou a mãe dessa casa, e eu quero te agradecer, Pai, no nome dessa igreja, por cada vida aqui presente, e que possa cumprir literalmente o Salmo 133 nas nossas vidas. Ó, quão bom e quão suave é, que todos nós que somos irmãos, podemos viver nesta união, Pai, que é nessa união que vamos vencer os dias maus. Nós te agradecemos por cada família aqui representada. E, Senhor Jesus, eu quero mais uma vez convidá-los para mais vezes estar juntamente conosco aqui nesta casa, que essa casa continue de portas abertas para que possamos vencer, em nome de Jesus, amém. E eu quero convidar vocês para a gente tomar um cafezinho ali, para fechar com chave de ouro, né? Teremos, sim, obrigada, minha querida. Oração é sempre tão bom. Muito obrigada. Não poderíamos encerrar de uma melhor forma, senão com a oração da mãe desta casa. Convido a todos e todas. Oi? Vem cá, Jair.
cuidado, você não me caia, pelo amor de Deus. Pessoal, existe a lei de crime racial, que ela é de 1989. Confere. Essa é a lei de crime racial. Qual é a novidade? Que essa lei de crime racial, ela foi modificada agora pelo Lula. Ele assinou dia 11 de janeiro uma lei, que foi até o deputado Vicentinho aqui, ele assinou uma lei dizendo e modificando a lei de crime racial e incluindo, porque antes era só etnia, não é? O crime contra raça, etc. Agora, o crime é contra a religião. E aqui no escopo dela, está escrito assim, olha, o racismo, aqui, ó, está aqui. Eu vou ler para quê? Porque em caso de racismo praticado no contexto da atividade esportiva ou artística e prevê pena para o... Leia para mim. Você lê essas duas palavras aqui, ó. E prevê pena para o racismo religioso e recreativo e para o praticado por funcionário público. Então, é assim, os advogados da OAB religiosa dizem que não existe a expressão racismo religioso. Isso virou tese. Recentemente, a gente está quebrando o pau se é racismo religioso ou intolerância religiosa. Não tinha a expressão racismo religioso. Não tinha no direito. Agora tem. Muito obrigado, Jair. A sua contribuição só esclarece e deixa mais evidenciado nossa... Fechou? Ah, pode escurecer também. Enquanto cantamos, formamos aqui? Tá. Nós vamos agora... Convidamos a todos e a todas a vir